Olá, meus amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra. Paz do Senhor Jesus, estamos chegando aqui para continuarmos a nossa gloriosa jornada pela Bíblia Sagrada, a santa, perfeita e gloriosa Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos lá então, iniciar, meus amados irmãos, a leitura deste capítulo, que tem como tema o primeiro homicídio. Caim assassina seu irmão Abel. Vamos lá então. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Verso 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Verso 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Verso 11. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Verso 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Verso de número 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque,
E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Verso 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Verso 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Verso 20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Verso 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Verso 22. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Verso 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Verso 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Verso 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, este foi o capítulo de número 4 do livro de Gênesis. Passaremos à aplicação pessoal, o que Deus quer falar conosco nesse dia. Amados irmãos, eu quero reler com você aqui o versículo 7 do capítulo 4, que nós então acabamos de ler na sua totalidade. O versículo 7 nos diz assim então: o Senhor falando para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, existe um inimigo que nos sonda de perto a todo momento. Ele bate à nossa porta a todo instante. E se abrimos a porta para que ele entre, este terrível inimigo arruína a nossa vida espiritual e nos afasta de Deus. Se não o expulsamos da nossa vida, nos levará com certeza ao inferno. Esse inimigo se chama pecado. Quando Deus viu que Caim havia ficado irado contra seu irmão Abel, simplesmente pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e a dele não, Deus adverte Caim, no versículo 7, que acabamos de ler, ou de reler, que ele deveria tomar cuidado, pois o pecado jaz à porta, e que Caim deveria dominá-lo. Meus amados irmãos, Deus que nos ama e conhece todas as coisas, sempre nos avisa antes.
Deus sempre nos adverte antes do perigo. Cuidado, o pecado jaz à porta, vigie. No caso de Caim, este não deu atenção ao aviso do Senhor e, na sequência, comete então o primeiro homicídio da história humana. Ele tira a vida do seu próprio irmão. Como consequência do seu pecado, Caim teve de viver longe de Deus para sempre. Que tristeza, que coisa horrível. Meus amados irmãos, o pecado traz um prazer momentâneo, mas os seus frutos são muito amargos. Assim, podemos dizer com toda certeza e convicção: o pecado não compensa. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, Deus fala conosco nesse dia. Cuidado, meu filho, minha filha, o pecado jaz à sua porta, vigie. Precisamos, a todo instante, bater a porta na cara do pecado. Porém, a Bíblia nos mostra que o crente ainda peca, pois estamos no mundo dominado pelo pecado e temos em nós ainda a velha natureza adâmica. Mas João disse que a vontade de Deus é que nós não pequemos, 1 de João, capítulo 2. Mas o pecado na vida do crente é uma exceção, não uma regra. Pois a Bíblia nos diz que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 de João 3, versículo 9. Assim, meus queridos irmãos e ouvintes, se por um momento de vacilo pecarmos, devemos tomar as seguintes atitudes. Primeiro, reconhecer que pecamos. Segundo, nos arrependermos do pecado. Terceiro, confessar o nosso pecado a Deus. E, em último passo, abandonar o pecado. Quando assim fazemos, o Senhor nos perdoa e nos purifica, conforme o apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1, versículo 9. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, fuja do pecado. E se você pecou, não permaneça no pecado, não permaneça com as suas vestes espirituais manchadas, sujas. Permanecer na prática do pecado é cometer suicídio espiritual, pois o pecado nos leva à morte eterna, o inferno. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, e não é apenas a morte física, mas também a morte eterna, a separação eterna de Deus. Nesse dia, meu querido, minha querida que me ouve, faça um concerto com Deus agora e viva uma vida nova, purificada pelo sangue de Jesus. Faça isso agora, nesta oração. Convido você para orar comigo neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te louvo por essa palavra que nos adverte sobre esse inimigo terrível que é o pecado, que tem feito com que tantos filhos teus fiquem longe de ti, Senhor. Pai, mas este teu filho, essa tua filha está agora, Senhor, confessando o seu erro, a sua falha, confessando o seu caminho errado e está fazendo um compromisso, Senhor, arrependido de viver agora uma nova vida na tua presença. Purifica, lava com teu sangue precioso, aquele sangue que o Senhor derramou por nós lá na cruz do Gólgota. Nós pedimos assim, Senhor, já te louvamos pelas vidas que agora estão sendo perdoadas e purificadas pelo poder do teu sangue. Te agradecemos e te rogamos em o nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje lemos então o capítulo 4, do livro de Gênesis. Convido você
para que amanhã possamos mais uma vez juntos lermos o capítulo 5 nesta nossa gloriosa caminhada. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.